ele disse. Ela disse, ele disse, ela disse, ele disse. Às segundas-feiras são sobre dicas de empreender e finanças. Exatamente, e já temos em estúdio as pessoas que vão falar connosco, as pessoas que vão deixar ficar as dicas boas, as dicas maravilhosas sobre empreender e finanças. Senhoras e senhores, recebam com vocês ela que está connosco aqui todas as segundas-feiras, Tamara Gonçalves, que é empreendedora, empreende no digital e não só, uma mulher que tem feito um trabalho brilhante, ajudando muitas pessoas a aprender mais, a estruturarem os seus negócios e não só, uma jovem dinâmica, linda, maravilhosa, incrível, que só para assinar embaixo é minha amiga. Sim, a minha amiga tem um negócio também, é dona de um café magnífico, maravilhoso, enfim, Tamara Gonçalves está connosco, já está aqui. Bom dia, Tami! Bom dia, Diva. Bem, as segundas-feiras é mesmo dia da autoestima, porque também se ela lá em cima, então muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, Luanda, bom dia, Angola. Boas, muito obrigada. Já temos também em estúdio ele que, prontos, falar mal ao lado dele dá medo, por isso é que eu comecei o programa assim, a pisar assim, né? Como é que se diz? No acelerador? Estava a reduzir um pouco, porque tu ficas a te perguntar, será que está certo? Será que não está? Ele vai me julgar, não vai, depois vai criar conteúdos. Pronto, enfim, estamos a falar do pai da língua portuguesa em Angola. Pronto, eu é que estou a atribuir o nome, não que ele seja. Mas enfim, eu estou a falar de cada um cria o mundo dele, se não concorda. Adilson Sambo, bom dia, Adilson. Bom dia, Diva, bom dia, Tamara, bom dia a todos os ouvintes. Boas, Adilson. Olha, Adilson, a Tamara aqui já é conhecida, mas eu tenho que fazer aquele trabalho de casa, apresentar-te aos nossos ouvintes, porque eu tenho a certeza que há pessoas que conhecem o Adilson, conhecem o trabalho do Adilson, mas não quer demais falar-nos de nós, né? Há pessoas que dizem assim, eu não gosto de falar de mim, as pessoas é que têm que falar, eu gosto bem de falar de mim, sério, eu sou a primeira pessoa a falar, eu sou má, então, dispensa apresentações, por favor. Perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Adilson Sambo, sou professor, formador, empreendedor, revisor de textos também. Trabalho essencialmente com língua portuguesa e comunicação, dando formações, workshops, palestras. Faço também assessoria em comunicação, mentorias para a língua portuguesa. O meu objetivo é naturalmente contribuir ajudando as pessoas a dominar a língua e consequentemente melhorar a sua comunicação no dia a dia, porque quando as pessoas comunicam bem, quando falam corretamente, consequentemente melhoram a sua autoestima e não há nada melhor do que ter pessoas com uma autoestima elevada quando falam corretamente. Este sou eu. Boas, este é o Adilson, que é mentor, eu posso dizer, em comunicação, né? Também, né? Também. Porque o que eu estava a dizer, estava a contar aqui para os nossos ouvintes, Tamara, que muita gente pensa que o comunicólogo é só aquele que apresenta, né? Faz um programa de televisão, um programa de radiofónico. Não, mas não. O comunicólogo é aquela pessoa que comunica. Quem tem voz, fala, é um comunicólogo. Então, você é um comunicólogo, então você tem que prestar muita atenção a este programa de hoje, porque nós vamos falar da importância da comunicação nos negócios, não é isso? Exatamente. Com a Tamara Gonçalves e com o nosso querido Adilson Sambo. Então, você já sabe, eu sou a moderadora, aquela que fica aqui a fazer as perguntas, mas a Tamara é quem dá assim aquela como é que eu vou dizer, impulso do tipo, já começou. Bora lá, o que é que vocês têm para nós hoje? O que é que vão trazer? Então, a Adilson tem uma frase que eu gosto muito e vou-te pedir para tu dizer, Adilson. Diz lá a tua frase que vai viralizar. Bom, não troquem as expressões, porque falar bem faz bem. Calma aí, mas vamos desmiuçar isso. Não troquem as expressões, porque falar bem faz bem. Eu percebi, mas tem quem não percebeu. Expressões. Quais são as expressões que não podem ser trocadas? Por exemplo, não dizer gratuito, porque as pessoas devem dizer gratuito. Não dizer, por exemplo, entretenimento, porque as pessoas devem dizer entretenimento. Então não troquem essas expressões, porque falar bem faz bem. Eu já fiquei para trás. Calma aí, gato o quê? Gratuito? Não, gratuito não se deve dizer. O que se deve dizer é gratuito. Gratuito? Não, gratuito. Gratuito. Sim, a palavra não é gratuito, a palavra é gratuito. É gratuito. Não é gratuito. Mano, é gratuito. acho que vamos ter que fazer o exercício do gratuito, porque, honestamente, são revelações. Revelações. Outra palavra que eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, eu também às vezes tenho, é o diferente. Diferente e diferente. Já falam, isso é diferente. Como diferente assim? é assim.
Entendeste? E diferente. Só agora que eu entendi, que louco. Né? Português sendo português. Fazendo o seu trabalho. Perfeito. Mas não tinha como não ser esse tema numa segunda-feira. Porque eu acredito que os nossos ouvintes que estão lá em casa e está a ficar quase que o natural, né, das segundas-feiras cheio de dicas de empreendedorismo. Porque no final do dia o que a gente quer na segunda-feira é que as pessoas cresçam, que elas consigam se posicionar, que elas consigam viver dos seus negócios e falar bem para quem quer fechar negócio, Adilson e Diva. É de facto aqui uma virada de chave muito importante, né? Porque às vezes as pessoas querem evoluir, às vezes elas querem ter reuniões, querem apresentar os seus trabalhos e o facto delas não saberem se expressar, não terem autoconfiança para se apresentar, acaba por impedir aqui às vezes um bom negócio, né? Uma boa proposta de ser aceito na mesa. Então não tinha como não trazer a Adilson para falar sobre esse tema. A Diva falou muito bem, ele está fazendo um trabalho muito bonito no digital e parabéns por isso. Obrigado. Tá? Obrigada por estar aqui a contribuir também para o nosso país, né, Diva? É verdade. Aqui para tantos jovens. Então, bora lá, primeira pergunta. Mas calma aí, eu estava a falar uma coisa, antes de irmos para a primeira pergunta. Uma das coisas que eu aprecio muito a Tamara é qualidade. Perfeito. A Tamara só consome qualidade. E isso é uma coisa que eu já contei a minha idade e todos os ouvintes sabem, a Tamara também sabe da minha idade. Eu sou miúda, vocês são tipo meus cotas mesmo e tudo mais. Mas uma coisa que eu aprendi é qualidade. Então, Tamara, deixa eu te contar que a semana passada eu recebi um montão de mensagens, inclusive uma ligação de uma ouvinte do Mercado da Mabunda a agradecer pelo trabalho que temos feito. Agradecer mesmo, eu fiquei super emocionada, super grata, porque muita gente pode não ligar, mas depois eu fui percebendo também que normalmente os programas com temas e que têm conhecimento têm isso. As pessoas só querem ouvir, porque tem muita gente que não sabe, não quer, só quer perceber, só quer ouvir. Então, de certa forma, estamos a fazer assim um trabalho muito bonito às segundas-feiras que eu super estou a adorar e podemos fazer o trabalho de hoje, né? Vamos falar então sobre comunicação dentro dos negócios. Que bom, Exato. fico feliz por isso. Muito obrigada também por teres me metido a par. Primeira pergunta, Adilson, não menos importante. Qual a importância de saber comunicar? Principalmente para quem é empreendedor, na vertente de empreendedorismo, empresário. Muito bem. Quem faz negócios ou quem está a empreender não lida com outro elemento, principalmente se não for pessoas, certo? Portanto, as pessoas, como é que se entendem as pessoas? Por meio de comunicação. As pessoas, quando vão para fazer um negócio, para fechar uma parceria, vão fazer por meio da comunicação. Por exemplo, eu tenho um negócio e de repente eu quero fazer uma parceria com alguém. Eu estou a pensar naquilo que a outra pessoa tem para me oferecer. Vou lá para fazer uma parceria. Mas se eu não perceber da comunicação, o que é que vai acontecer? Posto lá, a pessoa faz uma seguinte pergunta. E o que é que você tem para me oferecer? Eu depois começo a enrolar. Porque eu preparei-me para ir àquela negociação apenas pensando no que o outro me vai dar. Então, dominar a comunicação é tão importante porque, primeiro, ajuda a fidelizar clientes dentro da empresa. Quando nós comunicamos bem, nós ajudamos os clientes a ficarem fiéis dentro da nossa empresa. Às vezes temos clientes que voltam não muito pelo produto, não muito pelo serviço, não que não tenham qualidade os nossos produtos e serviços, mas muitas vezes há clientes que voltam simplesmente porque gostaram da forma como foram acolhidos no nosso estabelecimento. E isto tem a ver com a comunicação. Pois, essa nossa atenção, a forma como nós falamos, a forma como nós olhamos para as pessoas enquanto nós estamos a atender, enquanto nós estamos a falar, tudo isto é comunicação. Portanto, a comunicação é de uma importância sem tamanho dentro dos negócios. Tu acreditas que nós temos um déficit muito grande, né? Ainda nos empreendedores em relação à comunicação em Angola? Sim, eu acredito nisso e eu vejo e tem sido também parte do meu trabalho no digital, porque o que é que acontece? As pessoas, infelizmente, boa parte de quem vai empreender no digital principalmente, não desenvolveu ainda o senso de responsabilidade, primeiro em relação à própria ciência, ao conhecimento como tal, e depois também a responsabilidade comunicacional. Ou seja, se eu vou para o digital, eu preciso perceber primeiro qual é a área em que eu vou atuar, para quem é que eu estarei a falar, e em função disso eu vou definir aquilo que em comunicação chamamos de linha editorial. As rádios, as televisões têm isso, que é a linha editorial, aquilo que vai caracterizar a comunicação daquela marca. Então as pessoas, quando vão para o digital, ao estabelecerem a sua comunicação, têm de começar a pensar nisto. Para quem é que eu vou falar? Que tipo de linguagem é que as pessoas vão entender com mais facilidade? De que forma eu vou fazer com que as pessoas se identifiquem comigo por meio da forma como eu falo? Por exemplo, eu quero ser entendido como uma pessoa
elegante, mas eu vou para o digital a falar um monte de calão, a falar um monte de gírias. Aí há uma dissonância muito grande, ou seja, não há compatibilidade entre aquilo que eu quero transmitir às pessoas e aquilo que eu estou efetivamente a passar. Por isso é que eu digo que há sim um déficit no digital, isto é verdade. Em alguns casos por falta de conhecimento, noutros casos por desleixo mesmo, porque hoje em dia há muito conhecimento disponível na internet e de forma gratuita. Entretanto, o que acontece é que muita gente está lá e simplesmente não procura por conhecimento. Ou seja, tudo serve. Vai para o digital, estou na internet, vou falar a primeira coisa que me aparecer na cabeça. E aí começamos a manchar a nossa própria reputação. E isso tem a ver com a nossa comunicação também. Exatamente. Mas nós também temos um tabu que eu vejo às vezes. Eu vejo isso não só na comunicação, mas no próprio empreendedor em si. Mas eu sempre falei assim, eu sempre agi assim. Não vai ser agora o fulano YG, a rádio XY, que vai me dizer que eu não sei comunicar ou que eu devo melhorar na comunicação e tudo mais. Vocês sentem, e quando eu falo vocês é mesmo Diva e Adilson, vocês sentem que isso é uma crença limitante que nós temos? As pessoas já começam, né, os ouvintes aí de casa já começam a mudar um pouco o mindset nesse sentido? Ou nós ainda temos um caminho longo pela frente de fazer essa desconstrução, não é? De que tipo assim, ok, até agora tu viveste assim, até agora foi te ensinado isso, os teus pais falavam assim, a tua mãe e tudo mais, mas nós precisamos de começar a nos adaptar para uma nova realidade, depois as coisas mudaram. Né, as coisas mudaram. Vocês acham que nós já começamos a entender isso, que isso já começa a ser uma coisa que, ok, quem está lá em casa, quem nos ouve, com os especialistas que vão aparecendo no nosso mercado, já começa a ficar mais fácil a trazer essa transição de mentalidade, ou não? Ou ainda temos um longo caminho pela frente em comunicação, em negócios e todos os outros setores que a gente tem que desenvolver? Eu acho que as coisas estão a um tiro e queda. Acho que as coisas estão a mudar muito rápido. E eu acredito que temos um caminho longo sim, né? Mas não é tão longo assim, porque as pessoas estão a tomar muita consciência e estão a ter a mentalidade da mudança mesmo. Mudança é algo que todos nós temos medo. Eu acho que quase ninguém gosta de sair da sua zona de conforto para ir para um outro sítio. E tem aquelas pessoas com um ego muito elevado, tipo, falam assim, está tudo bem e muito bem. O grande exemplo, eu estava a fazer uma pergunta ao Adilson. Existem aquelas pessoas, mas vou misturar aqui na minha abordagem, existem aquelas pessoas que falam muito bem o português, mas não comunicam-se bem. Okay. Percebes? Okay. E por falarem bem o português, porque estudaram em Portugal e com tudo mais, mas não sabem se comunicar, pensam que está tudo bem resolvido, que não preciso de... Tu vais me ensinar a comunicar o quê se eu falo bem o português? É isso. Mas isso não tem nada a ver. Quem tu pensas tu és, escritor? Exatamente. É mais ou menos isso. Bom, eu em relação a este ponto, já volto à pergunta da Tamara. Perdão. Em relação a este ponto, já volto à pergunta da Tamara, é o seguinte... falar corretamente por si só ainda não significa boa comunicação. Porque eu, inclusive, costumo dizer assim, a comunicação é um pacote. Vamos pensar num bolo, por exemplo. Dentro de um bolo, e a Tamara percebe bem de bolos, não é? Agora, não dá para acreditar. É muita formação a confeiteiras. Não é? Pois, então, dentro de um bolo, o que é que nós temos? Temos manteiga, temos trigo, temos açúcar, temos leite, temos muitos ingredientes. Mas quando nós temos aquilo pronto sobre a mesa, nós vemos manteiga? Não. Vemos leite? Não. Vemos açúcar? Não. O que é que nós vemos? O bolo. Yeah. Ou seja, vários elementos juntos num só. Assim é a comunicação. A comunicação é o bolo. Agora, existem vários elementos que vão depois formar a nossa comunicação. Aí entra falar corretamente, sim. Entra o manuseio correto da nossa voz, subir e descer quando necessário, fazer pausas sempre que for possível, a depender do contexto, falar mais rápido ou mais lento. Este então, é o meu grande problema. Tudo isso entra nesse pacote que nós chamamos de comunicação. Agora, voltando aqui à questão que a Tamara levantou, que é sobre as pessoas que já têm essa coisa de eu já falo assim há muito tempo. Eu, quando me deparo com essas situações, eu pergunto assim à pessoa: imagine que você tenha passado da adolescência até aí a meio da juventude a roubar e a matar as pessoas. Você andou a roubar e a matar. E chega alguém e toda a gente está a dizer: olha, roubar e matar é pecado, é crime, é errado porque prejudica os outros, porque você está a tirar vidas que nem foi você quem deu. Mas a pessoa diz assim: será que nós vamos depois pensar que está tudo bem, vou continuar a matar porque eu sempre matei? Não, então esse argumento de que eu já falo assim há muito tempo e vou continuar assim nem devia ser utilizado. Nem devia ser utilizado. Por quê? O facto de eu já falar de uma forma durante muitos anos não é fundamento para justificar um erro.
Então nós temos de estar abertos ao conhecimento de facto. E se nós não nos abrirmos, o caminho vai ficar muito mais longo do que parece. É verdade. Isso Sim. é mais do que a palavra Sim. verdade. E eu acho que quanto mais cedo nós ganhamos essa consciência de que nós estamos em constante mudança, fica muito mais fácil da gente evoluir. Certo? Exatamente. Porque a gente consegue dizer, ok, aqui eu tenho que melhorar, nesse ponto eu preciso de melhorar, e vai ficar muito mais fácil essa evolução. Deixa eu partilhar uma coisa com vocês ontem. Estava aqui, eu ouvi falar e lembrei-me disso. Ok. Ontem eu fui convidada para participar da palestra, e o que é que eu reparei? Isso não acontece quando eu estou normalmente nos vídeos, não acontece quando eu estou na rádio, mas eu reparo muito isso em palco. Ok. Quando eu estou em palco e eu sinto pelo microfone, eu não consigo controlar a minha respiração. É tipo... Ok. E eu sinto isso no microfone. E eu ontem senti muito, tanto que eu tinha que ficar o tempo todo a desviar o microfone, porque eu sentia literalmente... Mas tu estavas nervosa? Não estava nervosa. Então, eu fiquei a pensar, se calhar está na altura de começar a fazer um curso de comunicação. Por quê? E também eu sinto uma coisa muito importante, Adilson. Eu sinto que eu não sei utilizar os meus timbres. Eu falo sempre na mesma sequência. E parece que não. Uma das coisas que eu aprendi no digital é que se tu queres prender a atenção do teu usuário, se tu queres prender ali a atenção do teu público, tu tens que ir mudando os teus tons de voz para a coisa parecer sempre novidade. Dinâmica, exato. E agora disseste isso e olha, se calhar é um tema que eu tenho que depois falar contigo para fazer aí um curso mais intensivo de pausas e respirações. Olha, que tu tens uma coisa que eu ok. tenho e as pessoas falam muito, mas chegam a perceber-me por causa da profissão, né? Por causa do trabalho que faço, que é falar muito rápido. Sim. Eles dizem, falas muito rápido, não sei para me dizer isso. E não tem como, porque o tempo aqui em rádio parece 2 horas, parece muito. A Tamara, acho que alguém já tinha me dito isso. 2 horas é muito tempo. Ok, está bem, vamos entrar para a cabine. E quando o programa acabou, a pessoa perguntou-me, já acabou? Eu falei, já Já nem acabou. falei nada. Porque não são basicamente 2 horas, o tempo passa a voar. E tu tens que. Eu acho que isso não é porque é rádio, não. Mas uma das coisas que eu também percebi com a Bianca, que é empreendedora e marqueteira, a dona da Boca Rosa, é uma marca muito conhecida pelo mundo. Sim. Ela disse que falar devagar influencia muito no negócio também, na tua imagem, na forma como tu és, falar pausadamente. Ela também falava muito rápido. Ela teve que aprender a falar devagar. A pergunta é, será que nós somos, uma resposta que eu tenho e tirei numa das formações com a Tamara, é verdade que nós somos a comunicação do nosso negócio? Se é verdade que nós somos... A comunicação do nosso, ou seja, a nossa comunicação atrai os nossos clientes, a nossa comunicação fala do nosso preço, será que influencia muito a forma como nos comunicamos? Diretamente. Influencia diretamente. Porque imagine, por exemplo, que eu esteja a cobrar 100 mil kwanzas para fazer uma formação comigo de uma semana. Uma formação de uma semana e eu esteja a cobrar 100 mil kwanzas. Mas você vai para o meu Instagram e encontra vídeos todos brancos, sem qualidade, áudio no fundo. Isso tudo comunica. Porque tudo que é sinal que nós emitimos para as pessoas é comunicação. Tudo em nós comunica. Você encontra os meus vídeos sem qualidade, áudio muito baixo, vídeos esbranquiçados, exato, um monte de calão. Então, essa pessoa que está a comunicar assim, está-me a cobrar 100 mil kwanzas para uma formação. Eu não vou colocar 100 mil kwanzas no bolso desse cidadão. Porque não há confiança. Ou seja, o que eu estou a comunicar não passa confiança. Se eu não passo confiança, consequentemente não passo credibilidade. A partir do momento em que eu não passo credibilidade, eu começo a perder clientes. Ou seja, não vou fechar vendas. Mesmo, né? Tu começas a perder a autoridade para esse cliente pagar os 100 mil kwanzas. Exato. Olha, e eu costumo dizer que dentro dos negócios, é como dentro dos relacionamentos amorosos, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi no tempo em que eu estava a fazer o curso de noivos antes do meu casamento foi: quando deixar de existir confiança, ou recuperem o mais rápido possível, ou acabem com o relacionamento. Quando já não há confiança, não adianta estar num relacionamento amoroso. Por quê? Porque você vai começar a ver Satanás onde não existe. Sim, você começa a criar... quer dizer, Tudo é motivo. tudo é motivo. Tudo é motivo para A pessoa discutir. chegava às 19, chegou às 19h15... Oi, 5, já mudou tudo. Já mudou onde? tudo. Ok, Tá a ver? mas ok. Então, Quem é que me atendeste? no negócio é a mesma coisa. Imagina que eu não confie
no produto ou na pessoa que está a comunicar sobre o produto ou sobre o serviço. Olha, não há como eu tenho que ler as mensagens que dos nossos ouvintes que estão presentes, mas quero-vos contar uma coisa que aconteceu hoje de manhã comigo. Eu normalmente, às vezes, fazia há muito tempo, mas ainda faço quando as minhas amigas insistem, chamadas do Fala Coração, e com a minha voz, não uma coisa mesmo minha, coloco um som de fundo e faço a chamada. E o preço é meu, eu me conheço, eu crio as mensagens, eu penso em tudo. Então eu tinha pacotes para nacionais e internacionais. E ligou para mim hoje de manhã uma senhora. Alô, bom dia. Não, nem disse bom dia. Alô, eu quero marcar uma chamada. E eu comecei a rir. Disse, bom dia, como está? Com quem falo, por favor? Fala com a senhora X, disse aí o nome dela. Eu quero marcar uma chamada para parabenizar alguém que está fora do país. Eu disse, ok. Para quando é a chamada? É para amanhã, por isso é que estou a ligar hoje. Eu disse, ok. Porque já vai ficar irritada com a senhora que veio ter comigo como se me conhecesse, como se já falasse ou assim parecido. Pôs o meu número privado. Okay. Porque eu queria saber quem deu o meu número primeiro. Queria passar, quem me percebeu. Eu disse o valor. Isso tudo? Eu falei, ok, tá bem. Com certeza ela não me conhece, com certeza não sabe nada de mim, percebi também. Eu disse, está tudo bem. Pode ligar. Falou de outras empresas, eu disse, tudo bem, pode ligar para esta senhora, para estas pessoas e ficar com elas. Para mim de boa, não interessa muito, eu relevei. Segui a minha vida, esqueci a senhora. Ao chegar à rádio, ela manda uma mensagem para mim e diz... manda-me o comprovativo que havia conseguido um preço muito mais baixo. E eu perguntei à senhora, a senhora tem quantos anos? A senhora está a vir mostrar um comprovativo. Eu fico feliz por ter conseguido um serviço mais baixo. Fico mesmo muito feliz por isso. Porque eu tenho o meu valor. Eu conheço como é que eu falo, que eu sou, o tempo de experiência, isso tudo. E eu tenho o meu valor. Não é a senhora que vai vir querer falar do meu preço, que vai querer influenciar nisso. Eu estou muito feliz por si. E tudo mais. Depois eu disse, eu sou locutora de rádio. E para além de ser locutora de rádio... eu fiz algumas formações, eu estou a fazer algumas formações que eu sei que me custaram caro, então eu preciso de começar a ver retorno das coisas que eu faço. Ainda não sou perfeita, mas tenho que ver isso. O que eu quero dizer com isso é o quê? As pessoas têm na mania de muitas das vezes, tocando mesmo, forçando aqui, de muitas das vezes, pela forma como tu te comunicas mesmo, a forma como tu vestes, como tu falas, vão mesmo avaliar o teu preço. Então uma Tamara Gonçalves que me aparece com uns vestidos assim... Porque eu reparo muito, eu não sei, eu sou muito crítica às vezes. Isso é toda a gente. Que me aparece com um Só vestido... alguns verbalizam e outros... Que me aparece com um vestido assim, de repente vem dizer... eu sou formadora disso. Eu até ali, tudo bem, eu já paguei informações só para ir ouvir a pessoa, tipo, só para perceber o que é que essa pessoa quer falar. Normalmente as minhas primeiras formações são sempre para ir perceber o que é que tu... tens para me dar. Exatamente. Porque tu podes ter uma empresa bonita, podes ter um nome no mercado, mas no fundo nós sabemos que tem muita gente que não tem. É só boca. E às vezes até nem consegue conciliar, que é o que o Adilson estava a falar comigo no off. Muitas das vezes tu podes ter todo o plano aí, claro, mas comunica já. Vai, fala, dá aula, dá formação, vende o produto. Não consegues fazer isso. Então, eu consigo atrair clientes mesmo, caros ouvintes, porque eu tenho o meu posicionamento e eu sei muito bem o que eu fiz, o que eu faço, e não aceito ninguém dar preço ao meu negócio ou definir alguma coisa. Eu tenho a certeza que há coisas que muita gente já chegou para mim, devia já subir o preço, está muito baixo. Mas eu sinto que nem é o momento, porque também não é só a comunicação que influencia, vamos ser honestos. O nome no mercado também influencia, mas não tanto assim, porque tem muitas empresas no mercado que, pronto, têm tanto nome, mas... estão errados. Não tem tanta reputação. Não tem tanta reputação. Exatamente. E depois disso vamos falar, vou ler as mensagens, mas eu queria falar com vocês sobre os tipos de comunicação. Porque não é só o falar. Eu acho que tem muita comunicação. Exato. Não é só falar, o vestir, a expressão. Eu quero falar com vocês sobre isso. Quero que vocês falem muito sobre isso para os nossos empreendedores. Bora lá. Bom dia. Ele disse, de todas as manhãs. Eu sou a Havaiana do póster do Sambila, mas vivo no Kazenga. Estou bem ligado com tudo aquilo que vocês trazem para nós nas manhãs de Luanda. Beijo para a Ludmila Salvador Manuel, no bairro dos Ossos. Eu quero saber onde é que fica o bairro dos Ossos. O Zeca Tom também está conosco. O Zeca Tom está ligado a 100.5 em FM. O Jekyll também está aqui conosco e diz: Ora viva, bom dia, Jekyll na casa. Mando um big hala para a minha promotora Alarida Luvumbo, para a Márcia Fernandes, a minha assessora de imprensa. Escreveu e disse Jekyll. E para o advogado dele, o Joaquim da Silva. Ok, para a equipa toda.
O Migor Taxista está connosco e diz: curtindo o programa da Rádio Urbana com a diva de todas que tentaram ser divas. Epá, não digo mais nada sobre isso. Bom dia, Rádio Urbana, a melhor sintonia da cidade. Ontem foi um ótimo dia. Passei o dia com a minha amada Maria Narciso Ricardo. Gostaria de fazer um pedido especial para meterem a música que a minha amada ama tanto. Passo o pleonasmo. Da Nicki Minaj com o título, não sei falar inglês, não vou conseguir ler aqui. É o Lourenço Paulo Antônio. Lourenço, vamos tentar colocar a música, é? Mas se não conseguirmos, pode fazer o mesmo pedido às 14 horas com o Cláudio Paixão, porque sim, o Cláudio estará de volta. Ai, muito Está bem. de volta hoje. Bora lá, vamos focar, porque temos aí por ali 13 minutos para irmos para o nosso intervalo. Vamos falar dos tipos de comunicação que devem haver no negócio. Adeson, tu queres falar de 2 e eu falo 2? Pode ser. Podes? Queres que eu comece ou começas Adoro, tu? vamos. Preparações. Ok, Mestres. cavalheiro. Preparações. Então, primeira coisa, eu não vou falar da comunicação, vou deixar a comunicação mais verbal aqui para o Adilson. Eu vou falar a primeira coisa do posicionamento. O posicionamento é um tipo de comunicação. As pessoas às vezes pensam que não, mas dentro do posicionamento vem muito a forma que tu te apresentas, vem muito a forma que tu dás o teu preço, ou seja, o teu valor. Tem uma frase no meu e-book que diz assim: não baixa o teu valor, não baixa o teu preço a ponto de manchar o teu valor. E eu às vezes tenho assim umas veias inspiradoras, penso que sou um pouco escritora. Então vou criando aí umas frases que eu acho que fazem algum sentido aqui pelo processo. Então basicamente o que é que essa frase diz? Diva, se tu acreditas que o teu cliente está a manchar o teu valor e tu sabes quanto tu vales, tu podes ainda não entender a dimensão do teu valor, mas tu sabes o mínimo viável em que aquilo que tu investes é aquilo que tu tens tirado de retorno. Yeah. E às vezes as pessoas me perguntam como é que eu precifico? Eu digo assim, a primeira coisa que tu tens que entender na precificação e para simplificar a tua vida é que o teu preço nunca pode ser abaixo do teu custo. Então, tipo assim, se tu compraste um iPhone a 1 milhão de kwanza, tu nunca podes vender esse iPhone a 800 mil kwanzas. Tá? Então, se estás a fazer isso como negócio, tem que ser no máximo acima desse valor. Vamos simplificar. Se tu compras um produto a 5 mil kwanzas, tu nunca podes vender o produto a 5 mil kwanzas. Tem sempre que ser acima do custo que tu compraste. E quando a gente se posiciona, a gente olha para o posicionamento em termos de valor, a gente está a dizer que o teu cliente não pode dar preço a ponto de te fazer cair até o teu custo. Eu estou a adorar este programa. Não pode. E muitas vezes as pessoas dizem assim, Tamara, mas eu estou com pressa de vender. É essa pressa que mancha o teu posicionamento. Em termos de comunicação, Exato. eu ontem estava a falar isso no palco, eu estava a dizer, tem pessoas que elas são tão, não sei se a palavra é bem essa, mas são tão desorganizadas, são tão afobadas de vender, que elas acabam por não ganhar nada. Tipo, quando a gente vai fazer contas no negócio dela, a comunicação dela está tão desalinhada, a comunicação dela está tão desorganizada, que ela, quando vai olhar para o multibanco dela, para o dinheiro que entrou em caixa, não bate o esforço que eu tive de pagar o táxi, de ir até o sítio que eu tenho que ir para buscar a mercadoria e o preço da revenda. Ok. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender em termos de comunicação é que o teu posicionamento está a comunicar, a tua imagem está a comunicar e o teu preço está a comunicar. A primeira coisa que eu aprendi no marketing, e foi a Bruna que me ensinou, e eu nunca vou esquecer, ela dizia assim, amiga, preço também é posicionamento. Ela me repetiu isso acho que um ano inteiro, tipo, amiga, preço também é posicionamento, preço também é posicionamento. Então ela foi me repetindo isso e isso ficou gravado no meu consciente. A segunda comunicação que eu também acho que é importante, e não sei se eu digo isso como comunicação. Adilson, eu às vezes sinto muito que nós chegamos num espaço e nós não ouvimos. Ok. As pessoas querem tipo falar e raramente querem ouvir. E uma das coisas que eu aprendi em negócio é quando tu chegas num espaço que você não conhece ninguém, primeiro ouça. Porque a partir da escuta ativa, tu vais conseguir identificar quando falar. E outra coisa que eu aprendi recentemente foi fale o mínimo possível para não errar. Tipo, é assim, quando tu falas muito, tu acabas por falar coisas às vezes desnecessárias e às vezes acabas por não fechar o negócio, Diva, porque tu deste mais do que a informação. Eu, por ter o perfil influente e por a comunicação ser uma coisa nata em mim, eu acabava por entregar a mentoria sem ninguém me pagar. Porque a pessoa me fazia uma pergunta, assim, minúscula. E eu tipo, blá, 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 20 blá.
já não preciso, Tamara. Então, eu entendi que o excesso de comunicação também é um defeito. Então, falares muito, falares além da conta, também é um defeito. Então, basicamente, o que é que eu faço agora? Eu olho para o ambiente, tento escutar. Eu tenho problema de escutar. Tipo, quando eu falo escutar, é escutativa. Exato. Eu estou a treinar a minha escutativa. Somos duas, Tamara, porque eu percebi que um bom comunicólogo é um bom ouvinte. Eu estou mesmo a treinar O a minha Adilson é um bom ouvinte. Eu estou mesmo a treinar a minha escutativa. E agora eu tento falar menos. E o tento falar menos tento falar o necessário e tento ser sempre a primeira a sair dos passos. Para justamente, tipo, não me fazer muitas perguntas e eu não. Então, Sim. tipo, acabei de fazer o que eu tenho para fazer. Olho, o ambiente está calmo. Eu, tchau, amigos. Calma aí, ontem foste embora cedo, então. Super. Sim, o evento ainda estava a rolar e eu, Tamara, sim, Tchau. Tamara. tchau. Era só para não errar, amiga. Ok. Então, eu acho que esses dois pontos são importantes aí para quem é empreendedor, para quem está a querer se lançar no mundo do empreendedorismo, para quem fecha negócios diariamente. Então, saiba se posicionar ao ponto do teu cliente, não achar o teu valor e saiba ser um bom ouvinte, tipo escutativa. Exatamente. E eu vou pegar mesmo, já deixo aqui da Tamara, esse ponto da escutativa é muito importante em comunicação, muito importante. Nós só conseguimos contextualizar o que nós vamos dizer se nós ouvirmos atentamente. Muitas vezes nós fingimos que estamos a ouvir, mas na verdade, quer dizer, fingimos que estamos a escutar, ouvimos, mas não escutamos, porque ouvir simplesmente é nós conseguimos absorver o som de tudo que está à nossa volta. Isso é ouvir, porque temos ouvidos para isso. Mas escutar já é diferente. Escutar é um processo intencional. Ouvir é algo que pode não ser intencional, porque temos ouvidos e ouvimos. Agora, o escutar já é algo intencional. É eu prestar atenção a todos os detalhes, ao que a pessoa está a dizer, mas é uma atenção genuína mesmo. Se vocês repararem, enquanto vocês falam, eu não estou preocupado em interromper para depois apresentar já a minha opinião. Não deve ser essa a minha preocupação. A minha preocupação é ouvir mesmo. Se a diva estiver a falar, eu vou calar até a diva acabar de falar. Não vai ver em nenhum momento a tentar interromper, a menos que tenha uma opinião muito importante ou algo que eu não queira deixar passar. Mas por quê? Porque a escutativa é muito importante. Ouvir é de facto muito mais importante do que falar. Há uma passagem no livro de Efésios, na Bíblia, que diz assim: sede lentos no falar e rápidos no ouvir. O que é isso? E quer dizer que a escutativa até já é bíblica, já é uma coisa que está escrita há milénios. A Bíblia está-nos a dizer para sermos lentos na hora de falar e rápidos ou apressados na hora de ouvir. Quer dizer que temos que ouvir muito mais do que nós vamos falar. Agora, depois, já aqui para a minha parte, em termos de comunicação, o que é que as pessoas devem de facto dominar? Eu costumo dizer que o primeiro passo, porque nós falamos muito mesmo com palavras, é importante dominar a língua portuguesa. Isto nós não podemos deixar passar, porque também ninguém acredita numa pessoa que de manhã até à noite é embora, é os meninos, é os homens. Não. As pessoas querem ouvir a falar os homens, os meninos, é o básico. Não estou a dizer que toda a gente deve ser um especialista em língua portuguesa, não. Mas o básico. Porque afinal de contas nós falamos em português. Então, se nós vamos falar em português o básico, aquele básico de concordância, singular com singular, plural com plural, isto pelo menos não dá para falar. Ou para falhar, perdão. Se você vai falar em português, uma classe de palavras que você muito vai utilizar é a classe dos verbos. Então não pode ter problemas com o verbo. Quando é que ele está no indicativo, no conjuntivo, no imperativo, no infinitivo, no condicional. Este é o básico. Adilson, tem um ATT aqui. Tu não achas que isso tem que começar pelos nossos professores? De português? De português. Porque eu vejo... no plano curricular deles. Curricular, né? E desculpem se não for bem isso. Eu sinto muitas vezes... O meu sobrinho, quando estava na escola, aqui, ele ia para casa. A minha irmã é muito boa em português. A minha irmã, tipo, é professora de casa. Não, ela me corrige. Tamara, não é isso. É aquilo. Eu mando às vezes os meus textos. Eu mando às vezes os meus textos dela. Isto não está certo. Isto tem uma concordância de não sei o quê. E eu, vá sério, Jamila. E eu acredito, Tamara, sem te cortar, que tu fazes a correção do texto, mas sem perceber. Eu acho que não muda nada. Eu tenho que perceber porque estás a me fazer a correção. Não, mas ela é super boa. Eu acho que ela nasceu para ser professora de português. Porque ela é mesmo muito boa em português. Tanto que no trabalho dela era a pessoa que fazia tipo os textos e mandava para os diretores e tudo mais. Então, isso transfere depois para os filhos. Então, quando meu sobrinho vinha com uma coisa que a professora ensinou e não era correta, ela,
isso não é correto. Isso fala-se assim, mete-se assim e tudo mais. Mas a minha irmã tem essa característica nata. E eu agora pergunto, os pais que não têm essa característica nata, né, que o filho vem da escola e aprendeu com a professora e está a aprender às vezes errado, tu não achas que isso deveria ser também uma preocupação nossa? País de tipo, os professores começarem a fazer cursos também, parar ali de... Eu até perguntei ao Adilson se ele é professor, porque vamos ser honestos, tem muitos professores de língua portuguesa que, credo, e estamos a falar de professores universitários mesmo, credo. Isto é verdade, mas isto aqui não é... E isto já seria um outro tema, se calhar. Isto não tem a ver só com os professores, como tal. Nós temos muitos problemas dentro do nosso sistema de ensino. Nós temos o sistema de ensino angolano e dentro do sistema de ensino angolano temos o subsistema de ensino geral, onde estão os meninos da primária até os que estão no ensino médio. Depois temos o subsistema do ensino geral, superior, onde estão as universidades. O que acontece muitas vezes é que nós temos pessoas que leram 20 páginas de uma gramática, candidataram-se como professores de português e estão lá a lecionar. Então aí estas pessoas é que já não têm o senso de responsabilidade. Eu costumo dizer assim com as pessoas, brinquem com outra coisa, com conhecimento não. Porque ciência é uma coisa séria, não é para isso aventurar. Eu ainda há coisa de 3 dias fiz uma live a dizer às pessoas, não se coloquem no digital a se chamar de especialistas quando você viu 3 vídeos no YouTube. Amarrado, Jesus Cristo. Há pessoas que veem 3 vídeos, tá vendo? Há pessoas que veem 3 vídeos no YouTube, lê 2 páginas num site no Google e você assusta amanhã já no Instagram, no TikTok, especialista em sei lá das quantas. Esse é o meu maior medo, por isso é que uma coisa até, alguém fez uma correção, disse, mas tu devias parar de falar isso para as pessoas que... Uma coisa que eu passo para os meus vídeos, eu sempre digo para as pessoas que eu estou a começar o processo. Então, como eu já estou a caminhar bem, eu só vou levar as pessoas comigo no meu processo, mas não sou perfeita. Faço sempre realçar isso. E alguém mandou uma mensagem a dizer, devias parar de dizer para as pessoas que estás num processo. Eu faço isso por quê? Porque eu sei que há pessoas como a Dilson, né? Que sabem muito bem. Eu não posso chegar ali e tentar me intitular como a que sabe, a que faz, porque eu sei que eu faço errado. Então é importante respeitarmos mesmo o nível em que estás. Por isso é que eu disse, Adilson, eu sinto que eu não sei nada. Mas isto aí é algo um tanto quanto relativo. Essa questão é um tanto quanto relativa. Então, aquilo que estava aqui a dizer a Tamara, deve partir dos professores? Sim, os professores devem ter esse senso de responsabilidade em relação ao conhecimento que vão passar às crianças, principalmente às crianças. Infelizmente, nós, por exemplo, quando jogávamos futebol lá no bairro, o que é que acontecia? Pegávamos naquele mais fraco e punhamos na baliza, tá a ver? E por que nós fazíamos isso? Porque todos nós que tínhamos assim já um pouco de mais habilidade com a bola, queríamos ficar à frente para aparecer no jogo, queríamos estar nas vistas, queríamos ser vistos a marcar os golos. Pegávamos nos mais fracos, colocávamos na barra para defender a equipa. Esquecíamos que era lá onde o inimigo vai colocar a bola. E colocámos lá o mais fraco. Então perdíamos o jogo. Porque queríamos aparecer, esquecemos de fazer um trabalho de equipa e o mais fraco fez-nos perder. Gente, eu sei. Tá a ver? Por acaso acho que é um erro que até hoje as pessoas cometem. É exatamente isso. Nas empresas também. Nas empresas, em termos de comunicação e no o mais no bonito processo, é que tem que falar, tem que aparecer. Por que eu fui buscar este exemplo? Muitas vezes nas nossas escolas, nós temos aqueles professores mais fraquinhos, com menos habilidades, são colocados no ensino primário. O ensino primário é a barra, é a base. Pensamos que não, ali como são crianças, eles podem ir para lá. São muito mal pagos, não têm habilitação para lá estar, não têm competência para lá estar e são colocados aí. Alguém que fez ciências físicas e biológicas, econômicas, jurídicas, de repente é professor do ensino primário com um curso de pedagogia de 1 mês. Mas olha, eu acho que nós temos que fazer isso de um tema. A Dilson tem que voltar para falar disso, senão isso vai gerar muitas dúvidas. Vou concluir aqui a minha parte. Só eu a dizer que primeiro, a pergunta que foi levantada sobre os tipos de comunicação, não é? Primeiro, dominar o básico da gramática. Repito, não estou a dizer que as pessoas devem ser especialistas em língua portuguesa, não é o que estou a dizer, mas o que estou a dizer é que deve ter o domínio básico da gramática. Saber pelo menos conjugar os verbos no lugar certo, fazer as concordâncias devidas. Isto aqui é aquilo que se exige para começar uma conversa e ter uma conversa que seja convidativa e não uma conversa que vá afugentar as pessoas. Depois, para nós começarmos a comunicar bem efetivamente, há 3 pilares que eu digo sempre que as pessoas não podem esquecer. Primeiro, as pessoas têm de trabalhar a questão da mentalidade. E aqui não tem a ver com um discurso motivacional, não tem a ver com isso. Mentalidade por quê? Porque imagino que eu queira aprender a comunicar corretamente, falar bem,
posicionar-me bem, olhar bem, gesticular corretamente. Mas eu ando com aquelas pessoas que falam mal o português o tempo todo. O que é que vai acontecer? Quando eu tentar falar bem, eu vou começar a pensar, não, se eu falar bem, os meus amigos vão pensar que eu estou a afinar, então vou preferir falar errado para não deixar de pertencer àquele grupo de amigos. Então, o que é que acontece? A nossa mentalidade vai nos impedir, neste caso concreto. Por isso é que trabalhar a mentalidade é muito importante. Depois da mentalidade, o que é que vem? Teoria profunda. O que é teoria profunda? É ir atrás de conhecimento. Eu estava aqui a dizer, nós não podemos ir falar sobre assuntos que nós não dominamos. Não podemos. Se vocês me chamassem aqui para falar sobre relações internacionais, eu diria, olha, muito obrigado, sinto-me lisonjeado por isto, mas não é a minha área, eu não posso falar sobre o assunto. E eu aprendi isso com a Tamara, posicionamento. Está a ver? Porque quando tentas ser tudo para todos, acabas sendo nada para ninguém. Está a ver? O ponto é este. Então, dominar isto é importante e depois praticar sempre. Pegando nesse exemplo, para irmos para o intervalo do Adilson, isso que eu vou-vos na prática para os empreendedores. Querem vender comida, querem vender sapatos, querem vender roupas, tudo para conseguir ter dinheiro. Loja do e chinês. A pessoa não... Obrigada, loja do chinês. E a pessoa não consegue perceber o que é que tu, afinal de contas, fazes o quê? Falas o quê? Especialista. Mas qual é a vossa especialidade? Foi o que a Dicla disse-me uma vez, a Dicla Briti, e ela deixou o mandato. E ela me disse, dá um pause. Eu perguntei, amiga, já não vais ser atriz? Como assim? Ela disse, não, diva, não é que eu não vou ser atriz. Eu só decidi me desenvolver mais, a sobressair mais no lado da apresentação, porque senão tu nunca vais criar uma especialidade, tu nunca vais ser, tipo, especialista naquilo que tu fazes. Então tu não podes fazer tudo, amiga, não podes fazer tudo. Eu falei, ela tem razão, não dá pra... Uma coisa, se calhar antes do intervalo em 30 segundos, uma coisa que as pessoas não podem esquecer quando vão comunicar dentro dos seus negócios é fazer-se a seguinte pergunta: como é que eu quero ser entendido pelas outras pessoas? A partir daí vão definir a linha editorial. Por exemplo, a Rádio Urbana, antes de existir, com certeza houve um plano estratégico, alguém pensou nisto, não é? E antes de começarem a lançar os programas no ar, as pessoas perguntaram-se: como é que nós queremos que a Rádio Urbana seja entendida pelas pessoas que estão em Luanda? A partir daí, a Rádio Urbana traçou aquilo que em comunicação chamamos de linha editorial. Então, aqui nós vamos falar disto e daquilo, este e aquele conteúdo aqui para nós não serve, este e aquele profissional que tem esta reputação para nós não serve, porque nós não queremos ser entendidos assim. Então, isto é muito importante nos negócios. Então, eu quero ser entendido como um especialista em comunicação, mas hoje sou coach motivacional, amanhã sou astronauta, depois da manhã sou pedreiro, depois já fiquei arquiteto, depois sou estrategista do conteúdo. Depois não sou ninguém. Quer dizer, nós somos... nós queremos ser tudo só para conseguir ter dinheiro ou fazer dinheiro, seja lá o que for. Mas não vamos ainda para o intervalo porque está a entrar uma chamada. Estou super a amar este programa. Meu Deus, vai assim para o meu top programas. Esse é um dos programas que faz a pessoa falar, meu Deus. Muito dentro da linha da diva. Esses temas assim são interessantes. Bora lá atender uma chamada e saber quem está aí do outro lado. Alô, bom dia. Sim, muito bom dia. Bom dia, sim, com quem temos o prazer de falar? Esta linda voz é do João Luciano Alfredo Mungongo, morador do bairro Chapinto, Avenida 21 de Janeiro, Rua dos 14 a Banda, filho desta linda casa de rádio. Boa, João Mungongo. Como está? Como é que foi o seu final de semana? Graças a Deus, correu bem, melhor que o ano passado, e conectado com essa melhor frequência que está ligado no céu e a terra, só aumentou na felicidade da segunda-feira. Obrigada pelo carinho. Bora lá, João. Está acompanhando o programa? Bem, atendendo no local de serviço, estou a acompanhar, não um longo tempo, mas o tempo que deu para ouvir qualquer coisa. Boas, e quer fazer uma pergunta ou deixar um contributo? Dar um contributo, se for possível também mandar abraço aos ouvintes. Claro, pode sim deixar ficar. Bem, de princípio, como o Mano estava a dizer aí sobre as pesquisas das gramáticas, né? É que hoje em dia mesmo muitos pais, como encarregados de educação, se pronunciam-se muito mal, tanto fazem em casa como fora. E às vezes, nós quando estamos a fazer pesquisa na gramática, às vezes não é para falarmos devidamente do jeito que a gramática nos informa, mas pelo menos que nós conseguimos tirar alguns termos ou algumas formas de pronúncias mais corretas ou êxita para que nós podemos ensinar os nossos filhos. Porque até hoje, nos tempos de hoje, muitos pais ainda dizem no seu filho, luz foi, água foi. E às vezes muitos perguntam, a luz foi aonde? E o filho cresce com essas informações, essa informação também vai dando para outras pessoas. Mas se o pai
Se foi um pai educado e um pai que tem noção de certas coisas, então deve fazer aquela pergunta, será que houve corte de luz? Ou os homens da Ende fizeram corte a partir do cabo de casa ou fizeram corte a partir da central? É da medida que nós devemos procurar ser mais amigos dos livros, não é só para procurar conhecimento para fazer o desenvolvimento do nosso negócio, como também fazer o desenvolvimento da nossa pronúncia, a nossa fala, porque quando nós nos apresentamos bem, fisicamente e oralmente, de certeza que acabamos por ser uma machete do nosso negócio. Mesmo até que tu não marca presença, os clientes perguntam, olha o fulano, gosto de ouvir o fulano a falar, por quê? Porque ele vê que quando tu abres a boca, acabas por trazer mais conhecimento, tanto faz para o cliente, como os restantes que se encontram votos. É verdade. Muito obrigada pela abordagem. Pode deixar ficar os seus beijos e abraços, porque temos que correr mesmo. De certeza que já tomei uma correr como José Saiovo e, de princípio, um abraço para essa equipa técnica maravilhosa que tem me metido sempre conectado. A todos os ouvintes, deixo um conselho. Quem ouve esse programa não é a mesma pessoa. Então, continuem ouvindo este programa. E faça um favor, não seja, por exemplo, como é que eu posso dizer, orgulhoso por o programa ter sozinho. Envie uma mensagem na tua esposa, no teu patrão, a quem mais próximo de ti. Antecipa que o programa já está no ar. Por vezes ele tem um contributo, êxito, que possa ajudar no teu crescimento social. Que Deus abençoe a todos. Não fui, mas estou conectado do outro lado. Obrigada, João Mungongo. Um beijão enorme. Fique com Deus. Obrigada por deixar ficar aqui a sua opinião sobre a nossa temática. Hora de irmos a correr para o nosso intervalo. E não se esqueça, este final de semana tem Quero Ir ao Show. Até já. Estamos de volta. Quando vejo o tempo a bazar, eu fico tipo, ai meu Deus, como assim? Já está acabando. Não pode acabar porque a conversa está muito, 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 muito boa. Mas, antes de voltar a atualizar e a fazer todas as coisas que têm que ser feitas, eu quero parabenizar alguém que hoje soma mais um ano de vidas. Quero parabenizar o Mário. Um beijão enorme para o Mário Kex, que é o responsável, foi responsável pelo bolo do Lucânio, o bolo da Cuca. Exatamente, passa a publicidade. Mas um beijão enorme para você, que Deus te abençoe muito, 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 muito e que muita bênção entre na tua vida. Vou já tratar por tu, na tua vida e que você seja assim, cheio de muita luz, porque tu tens muita luz e és um jovem maravilhoso, gostas de aprender, reconheces e tens uma mentora excelente, a Tamara Gonçalves, que por coincidência está a me filmar e foi ela quem me soprou no ouvido. O Mário está de aniversário, então Mário, um beijão enorme, feliz aniversário para ti, meu bem, estou aqui para tudo que precisares, já? Beijo, beijo. Bora lá, vamos dar continuidade ao time. Vamos dar continuidade, vamos tentar atender a mais uma chamada e saber quem está aí do outro lado. Estamos a falar da comunicação nos negócios, os microfones já estão ligados. Qualquer coisa que falarem vai pro ar, só para passar aqui o check, yeah? Bora lá, alô, bom dia. Cheguei! E na linha entrei, Leonardo Musecando a partir do Golfo 1, bairro Malanjinha, a banda. Bom dia, Diva Pancha. Bom dia, Leonardo Musecando. Já ouviu a música Macetando? Diva Pancha, estive tão ocupado que não tive tempo, mas, hoje sem falta, Diva Pancha, estive tão ocupado. Deixa só, não faz mal. Tá bom. Leonardo, está acompanhando o programa? Bem, na verdade eu sintonizei agora e como não quis ficar de fora, então aproveitei e está sintonizado. Estive a ouvir assim um pouco, porque na verdade estava mesmo ocupado numa cena, mas estou a acompanhar o programa. Boas. E quer deixar um contributo ou só veio deixar ficar os beijos? Bem, na verdade liguei mesmo só para deixar os beijos. Bora lá, pode deixar os beijos. Um beijo à minha mamã Paulina João da Silva, no bairro Malanjinho, no Golfo 1. Zé Pedro, no Café do Buraco. A Mirela Musecando, Mário Luiz Musecando e para toda a família Musecando. Estou ligado à Rádio Urbana. Boas, muito obrigada, Musecando. Um beijão enorme. Continuem ligados a 100.5 em FM. Musecando. Obrigado! Beijo. Vamos dar continuidade à nossa conversa porque estamos mesmo aí para o fim. E vou deixar vocês falarem nesses últimos minutos o que é que não pode faltar na comunicação de um bom empresário ou empreendedor. Boa. Estamos mesmo quase aí para o fim, já está mesmo na reta final. Adilson, eu queria fazer uma outra perguntinha, Diva, porque acho que vai funcionar aqui bem. Boa, pode ser. Adilson, quero começar a melhorar a minha comunicação. Quais são os passos que eu devo seguir para isso?
Muito bem. Quero começar a melhorar a minha comunicação. Os passos que eu devo seguir são: primeira coisa que eu devo fazer é entender o que eu quero melhorar na minha comunicação. Porque eu quero melhorar a minha comunicação é algo vasto. Nós temos de começar a ser específicos quando desejamos uma coisa. Por exemplo, quero melhorar a minha comunicação em que aspecto exatamente? Por exemplo, eu posso até ser aquela pessoa que domina a gramática do português, mas na hora da dicção, na hora da articulação clara das palavras, eu não sou lá muito bom. Então eu posso querer melhorar a minha comunicação nesse aspecto específico. Eu posso ser aquela pessoa que até gesticula bem, que é muito expressiva, que é muito emotiva quando fala, mas que provavelmente no uso das palavras não é coerente. Então, se calhar, eu vou melhorar a minha comunicação em termos de coerência. Portanto, aqui o que eu estou a tentar dizer é: a primeira coisa que nós temos de perceber é em que aspecto específico é que eu quero melhorar a minha comunicação. A partir daí, buscar soluções para aqueles problemas específicos. Porque eu não vou tentar, por exemplo, estudar a gramática quando o meu desafio é em relação à dicção. Então, eu preciso saber que o meu desafio em termos de comunicação é sobre dominar a gramática. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma formação. Mas, de forma muito geral, aquilo que as pessoas precisam mesmo trabalhar para que tenham uma comunicação cada vez melhor é, primeiro, trabalhar aquilo que eu já disse anteriormente, mentalidade, trabalhar a sua mente em relação àquilo que pensa e aos medos que tem em relação ao julgamento que os outros vão fazer. Este é um passo muito interessante. Depois, é importante ir atrás do conhecimento. Ir atrás do conhecimento, estou a dizer, dominar não só o português, mas dominar o assunto de que vai falar. Porque se eu quero melhorar a minha comunicação é porque eu vou falar sobre um assunto. E se eu vou falar sobre um assunto, eu devo dominar profundamente este assunto. Depois, um terceiro elemento que a pessoa deve ter em conta, um terceiro passo, é colocar aquilo em prática. Porque em comunicação, algo que é muito importante fazer é praticar constantemente. Portanto, não é só mentalidade, não é só teoria profunda que é o conhecimento, mas é muito importante que exista prática constante. Todos os dias colocar em prática aquilo que nós estamos a ver na teoria, por exemplo. Isto já dá uma transformação brutal a nível da nossa comunicação. Agora, aquilo que nós já dissemos aqui anteriormente também não pode ser descurado, que é falar corretamente. O básico do português a pessoa tem de dominar. Se for para um empreendedor, por exemplo, que está no digital, deve definir a sua linha editorial. Algo que nós não podemos deixar de parte é linha editorial. Talvez alguém se pergunte, mas o que é isso de linha editorial? Vamos já desmistificar isto. Quando eu quero comunicar sobre um determinado assunto, eu preciso pensar da seguinte forma. Primeiro, como é que eu quero ser entendido? E o que é que eu vou fazer para que eu seja entendido exatamente da forma como eu quero ser entendido? Meu desejo. A partir daí, eu começo a definir o tipo de palavras que eu vou utilizar, o nível de língua, porque a língua tem vários níveis. Existe um nível popular, existe a gíria, existe o calão, existe o português corrente, existe o português cuidado. A minha pergunta é, eu vou falar para que pessoas? E depois contextualizar o nível de língua em função das pessoas para as quais eu vou estar a falar. Então, trabalhar isto também é muito importante, contextualizar sempre a nossa comunicação. Quando estiver a falar, sempre que utilizar um termo, por exemplo, que seja incomum, é melhor descodificar depois. Por exemplo, eu estava aqui a falar sobre linha editorial, mas depois eu lembrei-me que pode haver pessoas do outro lado a ouvir que não percebam o que é isto de linha editorial. Então, tive de explicar isto. Então, desmistificar as coisas é de facto fundamental. Eu acho que esses são os primeiros passos. O resto depois a prática dá. Boas. Perfeito. E para os nossos ouvintes também em casa que querem seguir o Adilson nas redes sociais, podes aqui dizer quais são as tuas redes sociais e quais são os serviços também que tu tens disponíveis para ajudar empreendedores a poderem melhorar a língua portuguesa, a poder se comunicar efetivamente para que possam fechar muitos mais negócios em 2024. Perfeito. Dizer assim aos empreendedores, eu presto serviços em termos de formação, eu sou essencialmente professor, formador e revisor de textos. Em que áreas? Português e comunicação. É essencialmente com isto que eu trabalho. Então, para aqueles que pretenderem em algum momento ter uma formação para a sua empresa, para a sua equipa ou até mesmo para a liderança em termos de comunicação, podem encontrar-me nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, eu existo como Adilson Nsambu. Este é o meu nome em todas as redes sociais, não há 01 nem qualquer coisa parecida no meu nome, porque... Boas, não há 3A, né? Não, 3As. eu sou o único, graças a Deus, parece que eu fui o primeiro a ter esse nome, então eu sou o único com este nome lá, Adilson Nsambu. Eu sou o primeiro, Adilson Nsambu, em Angola, pelo menos nas redes sociais, porque se já existisse um outro, provavelmente eu teria Não de dá, colocar né? lá um 01 Sim. ou um ponto, qualquer coisa assim.
Então, nas redes sociais eu sou Adilson Sambo, Instagram, Facebook e TikTok. Para quem pretender marcar compromissos para formações ou treinamentos para a empresa ou mesmo para a liderança via WhatsApp, pode falar com a minha assistente pelo 951 205 627. Vou repetir, 951 205 627. Ela chama-se Jéssica Gregório. Vão falar com a minha assistente, podem fazer as marcações para formações, para treinamentos com as suas equipas. Boas, Adilson. Muito obrigada por deixar ficar aqui as suas dicas de comunicação. E acredito que se não apontaram, sinto muito. Mas a comunicação no negócio, para mim, é a chave. Não importa o produto. Sim. Porque quem tem uma boa comunicação vende tudo. Exato. Tudo. Vendes tudo. Já perceberam que muitos... não vou promover isso, mas já perceberam que muita gente mentirosa consegue enganar muito bem, às vezes, estando convicto a te informar mesmo bem, mas está a te mentir. Exatamente. Não é o conteúdo, às vezes é a mesma forma como te posicionas, a forma como falas. Não é conteúdo. Às vezes as pessoas não vendem por falta de comunicação. Às vezes tu queres vender uma coisa, mas não estás a comunicar efetivamente os benefícios, não estás a comunicar bem o produto, o serviço. Então o déficit às vezes das vendas, ou a maior parte das vezes o déficit das vendas está numa comunicação que não é transparente, que o cliente não entende, e aí não tem venda. Boas. Muito bem. Tamara Gonçalves, deixa ficar as tuas últimas dicas para voltarmos na próxima segunda-feira. Mas deixa ficar aqui. Primeiro eu quero dar um feliz Março Mulher a todas as mulheres. Acho que desde que o mês começou nós ainda não tivemos a oportunidade, pelo menos eu não tive a oportunidade de o fazer. Então, feliz Março Mulher a todas as mulheres. Espero que não só esse mês, mas os próximos longos meses do ano, que estão a passar rápido, seja feliz, seja próspero e que você entenda que o seu mês é todos os meses e que você consiga se valorizar como mulher o tempo inteiro e todos os dias. Então, feliz Março Mulher, feliz Maio Mulher e por aí vai. Então, aí a todas as mulheres de Luanda, de Angola, eu desejo um feliz Março Mulher. Segunda coisa, segunda-feira estamos aqui novamente para falar sobre empreendedorismo e finanças. Quero agradecer a todo mundo que desde a primeira segunda-feira esteve aqui, interagiu, ligou, deu seu contributo. É muito importante e desde já o meu muito obrigada por isso. Em meu nome e em nome da Diva também, claramente. E muito obrigada por estar aqui sintonizado. Meu contributo final é: esteja preparado para quando a oportunidade aparecer. Tá? A gente pode, todas as segundas-feiras, trazer aqui um especialista, contribuir, dar dicas, mas a verdade é que a mudança vai partir quando você se meter em ação. Então, não só fique na escuta ativa, que é importante sim, mas também entre ali para o campo, faça as mudanças, largue aquelas amizades que não lhe levam para frente, muda um pouquinho o ciclo, procure novas coisas, porque a vida é exatamente sobre isso, é sobre essa mudança constante de ambiente, de lugares, de temas, de ciclos que a gente vai evoluindo. Então, esteja preparado para quando a oportunidade aparecer. É verdade. Muito obrigada, Tamara Gonçalves. Obrigada, Adilson. Adilson, volte sempre. Espero que esteja disponível quando eu ligar. Adilson, volta aqui. Temos que falar de alguma coisa. Tranquilo. Dos professores temos que falar. Está a ficar aqui a promessa de que vamos falar da importância da língua portuguesa e de investirem nos professores de base, né? Muito obrigada por estarem aqui. Assim foi a nossa edição de segunda-feira, dia 18 de março do ano 2024. Mais um Ela Disse. Passou tão rápido. Amanhã voltaremos. Sim, voltaremos para dar continuidade a esta semana abençoada. Fique ali, não saia dali, porque já terá a maratona urbana. Um beijão enorme, até amanhã. Ela disse, ele disse. Ela disse, ele disse. Ela disse,